Irmãos, nós estamos falando aqui esses dias sobre um assunto que é um assunto fundamental para a nossa vida cristã. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E é interessante que a Bíblia diz assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que nós temos que buscar em primeiro lugar? Vou repetir. O que é que nós temos que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Então, nós buscamos muitas coisas. E não tem problema você buscar muitas coisas. O problema é quando você busca muitas coisas em primeiro lugar. Porque o que você tem que buscar como cristão, em primeiro lugar, é o reino de Deus. E a justiça que vem desse reino. Então, é importante você saber o que é esse reino. Porque você tem que buscar ele. E aí, o texto que nós vamos ler aqui, eu vou tentar explicar para você um pouco da minha compreensão daquilo que é o reino de Deus, e de como é esse reino de Deus, e de como devemos buscar esse reino de Deus. Por quê? Porque nós vivemos dias muito difíceis, irmãos. E os dias que nós vivemos, nós temos muito mais que explicar o que não é o reino de Deus, do que explicar o que é realmente o reino de Deus. Porque tem tanta coisa por aí que estão chamando de reino de Deus e não é o reino de Deus, que nós temos que nos desintoxicar. Nós temos que nos desintoxicar da religião. Nós temos que nos desintoxicar dos métodos. Nós temos que nos desintoxicar dos religiosos, das autoridades autoritárias, né, que tentam tomar a posição de Jesus e tentam imprimir para nós o reininho deles. E querem que a gente chame esse reininho de reino de Deus. E aí, quando nós entramos nisso, nós nos tornamos pessoas muito superficiais. Nos tornamos cristãos muito rasos. Cristãos que são muito mais parecidos com um sistema religioso do que necessariamente com o Cristo que eles professam. Então, olha o que diz lá Lucas 17, versículo 20. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível. Está isso aí na sua Bíblia, né? Então, qual foi a resposta de Jesus? O reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Ou seja, não tente ver. Não busque a aparência. Não busque de forma visível, porque ele não vem de forma visível. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá. Ele está lá, né? Porque o reino de Deus estará dentro de vocês. O reino de Deus estará dentro, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos à sua palavra, nos submetemos ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Nós cremos no seu Evangelho, cremos em sua palavra e nos seus ensinamentos, e acreditamos profundamente de que o reino de Deus está chegado entre nós, é manifesto entre nós. Senhor, fala conosco, de maneira a compreendermos as coisas espirituais. Fala comigo, fala com os meus irmãos aqui, ministra-nos, no nome do teu santo Filho Jesus, e que todo impedimento essa palavra caia por terra, que todo obstáculo da mente, todo obstáculo da religião, todo obstáculo espiritual, maligno, caia por terra no nosso meio, e que a sua palavra se estabeleça como a sua vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, olha só, a pergunta foi feita por religiosos. Os religiosos perguntaram isso para Jesus, quando é que viria o reino de Deus, porque eles tinham uma concepção. Qual era a concepção deles?
O reino de Deus que eles imaginavam tinha a ver com um governo político, tinha a ver com um grande rei, o Messias, que viria e livraria o povo de Israel do domínio romano, do Império Romano. Libertaria o povo hebreu da opressão dos impérios que vieram antes de Roma, e do império atual, o Império Romano. Em outras palavras, olha, nós estamos aguardando o reino de Deus. Nós estamos esperando que Deus levante o Messias, e o Messias governe Israel com braço de ferro, e liberte-nos da opressão dos nossos inimigos, e nós possamos então ser uma nação exclusiva, um povo diferente, separado na terra, um povo totalmente de Deus, um povo que possa guardar as leis de Deus, um povo que não se contamine com as práticas pagãs das outras religiões, das outras nações, um povo que seja separado exclusivamente para Deus, como Deus falou por meio dos profetas e dos patriarcas antigamente. Olha, nós estamos aguardando, quando é que virá? Você talvez tenha essa resposta para nós. E a resposta de Jesus foi impressionante. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão esperando uma coisa visível, mas o reino de Deus não virá dessa forma. O reino de Deus que vocês estão aguardando, ele não se manifestará fisicamente, não agora. Ele não vem de uma forma física. Você não vai dizer: olha, ó o reino de Deus aqui, ó o reino de Deus ali, olha, isso aqui é o reino de Deus. Não, o reino de Deus, ele virá de maneira invisível. Você não vai perceber o reino de Deus com os olhos físicos. Você vai perceber o reino de Deus com outros olhos, com uma outra ótica, com uma outra percepção, porque o reino de Deus, ele estará dentro das pessoas, dentro de vocês. Então o que Jesus estava dizendo? Que nós vivemos o reino de Deus em uma experiência pessoal e interior. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, o reino de Deus, ele é uma experiência da nossa consciência. Eu diria que é o reino da consciência. O reino de Deus, ele é de dentro para fora. É uma profunda percepção de Deus dentro da gente. É uma profunda consciência de que Deus está em nós, está conosco. E de que a sua verdade está dentro de nós. Então, uma experiência interior e não exterior. Amém, irmãos? Isso daqui muda tudo. Porque talvez a gente fale assim: nossa, mas os fariseus, o povo difícil, o povo religioso. Jesus explicava, mas eles não entendiam. Eles não entendiam porque não conseguiam entender, porque eles eram ignorantes? Ou eles não entendiam porque eles não queriam aceitar isso? Eu digo para você que muitas vezes nós somos parecidos com os fariseus. Nós esperamos o reino de Deus em lugares. Nós esperamos viver o reino de Deus com métodos. E nós permitimos que pessoas nos governem ou nos dominem em nome de um reino de Deus que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nós, na sua maioria, cada um de nós aqui na sua maioria, viemos de sistemas onde nós fomos e vivenciamos experiências de humilhação, de frustração, de decepção, de abuso, onde pessoas em nome de Deus abusaram da nossa confiança, abusaram do nosso respeito, abusaram do nome do Senhor, e isso obviamente não ficará impune. Isso tem a ver com Deus, e Deus vai tratar todas essas coisas, e já está tratando, tá, irmãos? Deus já está tratando. Eu acredito que nós estamos vivendo dias de ajuste, dias de justiça, onde Deus
está cuidando da sua noiva. Por quê? Porque quem tinha que cuidar da noiva abusou dela, se aproveitou dela. Então, olha, você quer viver o reino de Deus, você tem que ser líder. Aí se o cara não liderasse nada, ele não era de Deus, ou ele não estava na bênção. Você quer prosperar? Você tem que dar o dízimo. Porque se você não der o dízimo, você não prospera. E aí, levava as pessoas a uma opressão, sendo que Jesus nunca disse isso. Você nunca viu e nunca vai ver. Leia a Bíblia, que você vai perceber que Jesus nunca falou isso. Ele nunca disse, olha, dê para que você prospere, dê para que você enriqueça, dê para que você seja abençoado. Jesus falava de outras coisas, ele falava de coisas profundas, coisas que tinham a ver com as nossas motivações, as nossas verdades, os nossos traumas, nossos medos, nossos dilemas, nossas preocupações, nossos anseios, nossas hipocrisias, nossas mentiras. Isso ele fazia. Então, o que você percebe hoje? Que nós produzimos esse monstro religioso. Por quê? Porque se as pessoas se posicionassem em viver o verdadeiro reino de Deus, essas pessoas elas perceberiam que ninguém mais se deixa manipular. Ninguém mais se deixa roubar e enganar. O que eles iam fazer? Eles iam perceber que não dá mais negócio. Por quê? Porque a partir do momento que alguém falasse uma baboseira para tentar manipular as pessoas iam se levantar e ir embora. Elas iam dizer, estou fora disso. O que ia acontecer? Eles iam parar de fazer essas coisas. Mas só existe quem engana porque existe quem gosta de ser enganado. Só existe quem manipula porque existe pessoas que aceitam ser manipuladas. Agora, diz a Bíblia que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, para que Cristo libertou a gente? Para a liberdade. Foi para a liberdade. Então, eu não me deixo mais enganar por ninguém. Eu não deixo alguém falar assim para mim, olha, tem que ser líder. Porque se a pessoa não for líder, se você não fizer isso ou aquilo, a bênção de Deus não virá. Você não prosperará. Eu falo, irmão, isso é outra religião. E eu não participo disso. Eu participo da religião de Jesus. Estou fora dessa religião aí. Isso aí é judaísmo. Isso aí é alguma outra coisa. É cristianismo, né? É uma religião que os homens formaram. Mas eu sou de Jesus. Então eu não preciso fazer nada para ser aceito. Eu não preciso fazer nada para prosperar. Porque a minha prosperidade é Cristo. A minha paz é Cristo. Ah, não, mas você tem que seguir por esse caminho. Não, Jesus é o meu caminho. Ele é o meu caminho. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o ar que eu respiro, ele é o meu prazer, ele é a minha alegria, ele é o meu ir, ele é o meu vir, ele é o meu entrar, o meu sair, ele é o meu tudo. Então a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Eu não vivo mais buscando prosperar. Eu não busco prosperidade, eu busco Cristo. E é Ele que define. É Ele que abre portas se Ele quiser abrir. E se Ele não quiser abrir, eu não vou entrar por porta alguma, eu vou ficar paradinho. Por quê? Porque eu sigo Jesus, eu não sigo homens. Eu não sigo uma placa de igreja. Eu não sigo um sistema. Ah não, olha, aqui é assim. Primeiro você entra, faz o passo número 1, depois o número 2, número 3. Aí quando chegar no 4, você está abençoado. Agora você está caminhando com Deus de verdade. Não, eu já passei dessa fase. Eu já passei dessa fase de ficar pensando que existe uma fórmula para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoado. Sabe? Antigamente eu acreditava nisso. Mas a liberdade que Cristo me dá é de não precisar mais dessas coisas. Então eu não preciso de participar do culto para mim ficar feliz e abençoado. Entende? Eu não preciso de participar da Firehouse para mim ficar feliz e abençoado. Isso é tão libertador, porque a gente vai porque a gente quer. Não é porque a gente precisa.
Não é porque alguém falou que a bênção virá na minha vida. Não. Agora é óbvio, né? Que você às vezes estar em lugares onde Deus está movendo, você vai ser muito mais abençoado do que você estar em lugares onde o diabo está movendo. Porque onde o diabo está movendo vai ter transtorno, morte, destruição, egoísmo e tantas outras coisas. Mas onde Deus está movendo, você vai ver pecadores aos pés de Jesus. Você não vai ver pessoas perfeitas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então não é nada exterior, é algo interior. O reino de Deus, ou ele chegou na sua vida, ou ele não chegou na sua vida. Mesmo que você esteja dentro de uma igreja. Mesmo que você leia a Bíblia. Mesmo que você ore o dia inteiro. Isso não é poderoso, irmãos? E assustador ao mesmo tempo? Quer dizer que eu posso orar de manhã à noite e ao mesmo tempo eu nem estar no Senhor? É verdade. Você pode dar o dízimo de tudo, você pode frequentar todas as reuniões e ainda assim você nem conheceu o fundamental, nem o básico ainda que você precisaria conhecer para estar em Deus. E eu posso ir além. Você pode se tornar até um pastor. Você pode pregar a palavra para um monte de gente. E mesmo assim você nem conhecer o Senhor. Isso não é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo? Você pode fazer um monte de coisa. E mesmo assim essas obras serem obras mortas. Você pode orar por... Você pode expulsar demônio. Não, pastor, aí o senhor arrebentou com tudo. Você pode expulsar demônio. Não foi isso que o Senhor disse? Mas, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não falamos em línguas, não expelimos demônios? E o Senhor falava o que para essas pessoas? Apartem-te de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Então isso é assustador, mas ao mesmo tempo é libertador. Porque você pode ter alguém que expulsa demônios e ele nem conhecer a Deus ainda. E você pode ter alguém que nunca fez nada dessas coisas e ser uma pessoa íntima de Jesus. Eu desafio você a me dizer o que Lázaro fez na Bíblia. Fala para mim o que o homem Lázaro fez na Bíblia. Alguém arrisca? Era essa a resposta que eu queria. Obrigado, irmã. Então Lázaro não fez outra coisa senão morrer. Mas o cara era amigo de Jesus. Amigo. Cara, eu prefiro morrer, mas ser amigo de Jesus, do que viver na hipocrisia da religião. Então você percebe que o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus tem a ver com uma experiência no seu interior. É a consciência de que você está nele e ele está em você. De que você se move nele e ele se move em você. De que você fala com ele, ele fala com você. E a despeito da sua vida, você pode estar até sendo preso. Você pode estar sendo ultrajado. Sua vida pode estar na miséria. Você pode ter perdido o emprego, perdido a esposa, perdido a saúde, até morrer. Isso não faz diferença. Porque a vida do justo, diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. E não é essa fé que estão ensinando aí. É pela fé de que Deus é com ele. E de que ele... Sabe, irmãos, você foi perdoado dos seus pecados. Nós fomos, presta atenção, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Portanto, nós somos amados e somos aceitos por Deus com todas as nossas imperfeições. Mesmo que haja em nós algo que não é aprovado por Deus, porque Deus não aprova, não significa que Ele não nos ame.
e que ele não está em nós. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, diz a Bíblia, o nosso homem interior se renova todos os dias no Senhor. Agora, se o seu homem interior não se renova, então a verdade é que você não acredita no que você lê. Você não acredita piamente no que Jesus fez. Porque não tem a ver no que a gente faz, tem a ver no que ele fez. E o que ele fez foi morrer na cruz pelos nossos pecados. E isso é loucura. Isso é mistério. Porque Deus não morre. Ele é Deus. Deus não morre. Mas Deus decidiu ter a experiência da morte sem culpa alguma, para que a nossa culpa fosse removida. E agora nós vamos viver como se tivéssemos culpa ainda? Vocês conseguem entender o raciocínio? Então, ao invés de nós andarmos pelo que as pessoas dizem, vamos andar pelo que a experiência interior fala conosco. Qual que é a experiência interior? Deus é conosco. Não é à toa que o nome dele é Emanuel. Deus conosco. Deus presente. Deus dentro, Deus em nós. E esse é o grande mistério, irmãos. O grande mistério da eternidade é Cristo em vós, diz a Bíblia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: Jesus está em você. Irmãos, eu sei que a gente faz essas coisas de crente, porque a gente é crente, né? Amém, aleluia, irmão, Deus abençoe. Mas Ele está mesmo. Não é no sentido figurado. Jesus está dentro de nós. Ele está vivo dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E esse é o grande mistério da eternidade. Porque a gente não percebe. Isso não é uma loucura? Quer ver? Perceba Deus aí em você. O que mudou? Eu falar isso para você. Não mudou nada. Mas também não significa que você sentiu um pouquinho, agora Deus está aqui. Porque eu senti. Não, Deus está em nós quando nós sentimos e quando nós não sentimos. Por quê? Porque a gente não anda pelo que a gente sente, a gente anda pelo que a gente crê. Lembra? Nós não andamos por vista, mas por fé. E nós já nos libertamos dessa experiência de tentar buscar o reino de Deus do lado de fora, porque Ele está do lado de dentro. O reino de Deus está em mim porque o rei está sentado no trono do meu coração. E se Ele não está, eu posso dar o dízimo, posso vir para o culto, posso orar, posso jejuar, posso fazer tudo. Eu não vou passar de um fariseu. Eu não vou passar de um fariseu, porque eles faziam tudo isso. Oravam, jejuavam, davam o dízimo, fazia tudo que mandava o figurino. Mas eles não tinham Jesus. Então esse é o grande mistério, irmãos. O grande mistério é Jesus dentro da gente. E nem os anjos conseguem entender isso. Eu sei que você não pensa nisso, mas eu penso. Eu sou meio esquisito, irmãos. Ninguém fica o dia pensando, como que os anjos enxergam isso? Não, pensa, os anjos que assistem diante do trono de Deus. Os anjos. Bom, primeiro deixa eu falar uma coisa para você aqui que é um grande mistério. A presença de Deus é um grande mistério. Você sente a presença de Deus? Assim, se a gente for analisar numa análise mais profunda, não se escandalizem com o que eu vou falar, hein? Numa análise mais profunda, a gente não sente a presença de Deus. Porque se a gente sentisse mesmo, quem pode sentir a presença de Deus e continuar vivo? Se ele desceu no Monte Sinai, o monte esfarelou. Imagina se a presença de Deus, o que não ia acontecer com a gente aqui? Mas eu acredito que Deus nos dá algumas percepções e algumas conscientizações dele agindo e operando, concorda? Então, de repente, você está cantando um louvor e daqui a pouco, por algum momento, você consegue compreender e perceber o amor de Deus por você. Você começa a chorar. Mas foi só uma compreensão. Ah, não, mas é porque Deus chegou. Ele não chegou porque Ele já está. E Ele já estava antes de você chorar. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Aí daqui a pouco,
você está ouvindo a palavra, ou você está orando, e naquele momento uma motivação, uma inspiração de fé vem no seu coração, e aí você começa a orar com mais fervor, daqui a pouco você fica todo arrepiado. Quem já sentiu isso? Aí você fica todo arrepiado, aí a gente fala, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. E não é. É tipo assim, é como se a sua consciência, por algum momento, conseguisse ter uma percepção. É como se você ficasse emocionado com a emoção de perceber a realidade de Deus. Sabe assim? É uma coisa muito louca. Mas eu também acredito que Deus vai se revelando assim. Sabe? De fé em fé, de glória em glória, em momentos, em situações específicas, em ambientes específicos, em palavras específicas, em momentos de louvor, de oração, de adoração, Deus vai se revelando, ou vai se mostrando para a nossa consciência. E aquilo que antes a gente não percebia, agora a gente está percebendo. Por quê? Porque Deus quis. Ele quis se fazer conhecer naquele momento. Mas não é que Ele não estava, porque Ele sempre esteve, porque Ele habita dentro de nós. O reino de Deus está em nós. E aí, a presença aumenta, nessa percepção do que eu estou te dizendo, você começa a chorar. Aí ela aumenta, você começa a arrepiar. Aí ela aumenta um pouquinho mais, você começa a pular. E se ele aumentar, e se Deus fizer assim, ó, se Deus abrisse uma cortina no espaço-tempo, fizesse assim, oi. Qual que é o cidadão que permaneceria vivo? Quem aguentaria? Quem poderia resistir? Agora pega esse grande mistério. Imagine os anjos que não arrepiam, não choram, mas veem Deus face a face, dia e noite. E dia e noite, olhando para Ele, cantam: Santo, Santo, Santo. Eu imagino assim, falta de criatividade, né? Os anjos estão lá olhando para Deus desde sempre, dia e noite, noite e dia, e não sabem falar outra coisa. Eu fico pensando, por que um anjo não consegue dizer outra coisa? É porque o nosso Deus deve ser muito admirável. Mas tão admirável, que até o anjo, ou os anjos, ao olharem para ele, ficam: uau, santo, santo. Aí um olha para o outro e fala: santo, aí, santo, e santo, 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 santo. E eles não se cansam, e eles não viram disco. Sabe por quê? Porque cada olhada, cada fitada na face de Deus, os admiram tanto, que eles só podem cantar tudo de novo: santo, santo, santo. Então, esses anjos admirados, daqui a pouco Jesus levanta do trono e fala: eu vou me fazer homem, carne e osso, e eu vou descer, e eu vou habitar no meio deles. E os anjos falam: como? Como? Impossível. Como que, sendo o Senhor tão santo, tão grande, tão poderoso, vai caber num corpo humano? Nem os céus podem sustentá-lo. O Senhor desceu no Monte Sinai, só assim, tipo, a pontinha do pé assim, ó. Os montes tremem, os mares rugem, os montes se abalam ao som da sua voz. O Senhor vai descer lá? Como? Quero ver como vai ser isso. E aí o que Jesus diz? E não só isso, além de descer, eu ainda vou morrer por eles, para que o meu reino venha entre eles, para que aquilo que vocês desfrutam aqui nos céus, eles desfrutem dentro deles. E aí Jesus vem, desce, morre, ressuscita, eleva-se aos céus, e agora Ele vem habitar dentro de nós. Aí os anjos falam: não consigo entender. Difícil. Nossa mente parou lá, Senhor, lá atrás. Como é que o Senhor, sendo tão grande, tão poderoso,
está morando dentro deles agora. Então, esse é o maior mistério. Deus dentro de nós, com tudo que Ele é, com toda a sua grandeza, habitando em vasos de barro. Vocês conseguem entender isso, irmãos? E aí alguém vem me dizer que para eu andar com Deus eu tenho que ser líder. Vocês percebem que é muito pequeno? Tem que ser pastor. Você tem que fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquela. Não, para você ser abençoado, você tem que dar o dízimo. Não, não é isso. Alguma coisa está errada. Porque o que Jesus fez na cruz foi perfeito, foi completo, não precisa acrescentar nada. A verdade é que nós precisamos desfrutar dessa experiência do reino de Deus e parar de buscar ela do lado de fora e buscar do lado de dentro. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso ser líder? Você pode ser o que você quiser, porque tudo é lícito. Você pode ser líder, você pode ser pastor, se essa é a sua convicção, se esse é o seu chamado, vai com tudo. Mas nunca pense que você só vai ser feliz e abençoado se você fizer essas coisas. Porque o que nos faz abençoados é andar com Cristo, ter revelação do seu reino dentro de nós. Amém? Então, quando perguntaram para Jesus, olha, o reino de Deus vem como? Assim, assim, assim? Jesus, não. Ele não vem do lado de fora, ele vem de maneira invisível do lado de dentro. E ele estará dentro de vocês. E esse tempo já chegou. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou, e não vos torneis a se colocar debaixo do jugo da escravidão. Então Jesus me libertou para que eu seja livre. Eu sou livre. Eu não sou dono de ninguém, ninguém é meu dono. Eu só tenho um dono, meu dono é Jesus. Eu não sou dono de ninguém. Eu sei que tem pastor por aí que acha que ele é dono das ovelhas. Só que o dono é muito ciumento. Isso vai dar problema. Que eu nunca vi ninguém peitar o dono da igreja e se dar bem, não. Nem Paulo se deu bem. Então, pastor, em outras palavras, como é essa percepção na minha vida? Como que eu devo viver, então, a vida cristã, já que eu tenho que buscar o reino de Deus, ou seja, buscar desenvolver a minha fé com temor e tremor, desenvolver a minha jornada cristã, a minha vida cristã. Como que eu faço isso? Por exemplo, por que você está aqui no culto? Porque nós estamos aqui reunidos em torno de Cristo. Nós não estamos aqui por causa da denominação Comag. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Vocês não estão aqui por causa de mim. Eu não estou aqui por causa de vocês. Eu estou aqui por causa de Cristo. E vocês estão aqui por causa de Cristo. E se nós estamos aqui por causa de Cristo, então nós estamos começando a entender o que é adoração, o que é reunir em torno do Senhor, o que é meditar na palavra, por que oramos. Então as coisas ganham um novo sentido. Porque eu estou desenvolvendo a minha fé com temor e com tremor. A minha jornada cristã é uma descoberta de Cristo. A cada dia que passa, nós estamos sendo desafiados a conhecer a Cristo. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, diz as Escrituras. Conhecer a pessoa de Jesus. E como que a gente conhece? A gente conhece com o nosso entendimento. Então você começa a entender quem é o Senhor. E você começa a entender como desfrutar dessa experiência dele em nós, todos os dias. Seja no culto, seja na sua casa. As paredes não existem mais. A igreja não é aquilo que nos disseram que é a igreja. A igreja somos nós e não um lugar. Isso aqui é o lugar de reunião da igreja. Mas poderia ser em qualquer lugar, pode ser na casa da irmã Cíntia. Pode ser na casa da Jana, do Carlos, do Anderson, do Acácio, do Flávio. Não importa, pode ser na praça. Onde quer que estejamos, se estivermos ali em nome do Senhor e por causa do Senhor e para a glória do Senhor, estamos vivendo a vida cristã. Então já não é mais o lugar, porque a base do judaísmo era isso, era estabelecer
uma versão mundial ou nacional, talvez assim, do farisaísmo. Era isso que eles pensavam. Eu sei que você tem uma visão muito negativa dos fariseus, mas os fariseus tinham um lado muito positivo. Os fariseus, eles tinham uma boa intenção, sabe? Só que alguns deles eram muito maldosos, muito malignos. E da mesma maneira, tem muita gente hoje que tem uma boa intenção, quando diz, não, a igreja é isso aqui, tem que vir cultuar o Senhor sim. A Bíblia nem usa a palavra cultuar, isso é uma coisa nossa. É muito mais, a Bíblia fala de adoradores, que Deus procura os adoradores, que adorem em espírito e em verdade, aqui, ali, em qualquer lugar, e onde quer que mãos se levantem em nome do Senhor, ali o Senhor está no meio deles, onde tiver 2 ou mais. Então, é outra coisa, já não existem mais paredes. Olha o que diz aqui Filipenses, vamos abrir, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha que coisa interessante, diz assim, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então a experiência do conhecer a Cristo e do ter revelação do reino de Deus dentro de si, vai produzir paz. Uma paz que excede todo entendimento. Então a grande pergunta para você aqui nessa manhã é: você tem paz? Não, eu só tenho paz se eu tiver com bastante dinheiro no banco. Eu só tenho paz se eu tiver muito bem com a minha esposa. Eu só tenho paz se eu tiver saudável. Não, porque os apóstolos tinham paz até presos por algemas e tomando chicotada. E quando eram soltos, os caras falavam, cara, que privilégio. Nós apanhamos demais, você viu? Não, mas eu tomei mais chicotada que você. Aí o outro, não, mas você tomou nas pernas. Eu tomei nas costas. Não, eu tomei nas costas também. Então assim, era um privilégio, uma alegria. Hoje não. Hoje se acontecer esse tipo de coisa com o crente é porque ele está em pecado. Alguma brecha ele deu. Você percebe que quanto maior o nível de revelação que você tem do reino de Deus dentro de você, essa experiência de ter consciência da presença de Deus em você, do Cristo de Deus vivo em você, produz em você paz. Você tem paz. Eu não tenho paz nas coisas, eu tenho paz em Cristo. Eu não tenho paz nas circunstâncias. Ah, pastor, mas a gente fica preocupado às vezes, é verdade. A gente fica preocupado até a gente se conscientizar da presença dele em nós. Aí a gente tem paz. A gente fica com medo, angustiado, e a gente vai buscar Deus e a gente percebe que ele está em nós. Uau, aí a paz volta. Não é assim? Fala a verdade. Então, quanto mais consciência você tem dele e do reino dele em você, mais paz você tem. E você não consegue explicar porque você tem paz. Por quê? Porque não dá para entender de forma lógica. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar aqui. Você só consegue explicar aqui, ó. Eu estou em paz e a paz está em mim. Porque Cristo está em mim, eu estou nele. Não é porque está dando tudo certo. E não é também porque está dando tudo errado que eu estou sem paz. A gente perde a paz quando a gente perde a percepção de Cristo em nós. Já percebeu isso? Aí a gente perde a paz. Mas aí dura um dia, 2, 3, e no momento que você está buscando ao Senhor, você percebe. E a paz volta. É ou não é assim, irmãos? Pergunta para o irmão do seu lado, você está em paz, irmão? Então tem muitas coisas que tiram a nossa paz. Tem muitas coisas que tentam roubar a nossa paz. E é por isso que a Bíblia fala para a gente não se colocar debaixo do jugo da escravidão dos homens. Por quê? Porque se você se coloca, isso vai roubar a sua paz.
Porque a pessoa vai dizer, ó, você está assim porque você não está em Deus. Então faz isso, isso, isso para você ficar em Deus. Aí você faz e não tem paz. Ah não, é porque você não deu o dízimo. Você está em dívida com Deus. Rapaz, quem aqui que está em crédito com Deus, me fala? Você conhece alguém que dá o dízimo e está em crédito com Deus? Nós somos devedores, irmãos. E essa conta não tem como pagar, por isso que ele pagou no nosso lugar. Aí você vai lá e dá o dízimo, dá até, vende o carro, vende a casa, dá tudo. Aí fala, agora eu estou abençoado. E aí daqui a pouco a paz vai embora de novo. Aí você fala, que é isso? Eu estou fazendo tudo que estão mandando. O pastor falou para eu orar, falou para eu jejuar, falou para isso, para aquilo, para dar o dízimo. Fiz tudo e não tem paz. Por quê? A paz não está do lado de fora, está do lado de dentro. É em Jesus, é no seu espírito. E se encontre com Ele. Se encontre com Ele, não aqui, mas lá na sua caminhada diária. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua faculdade, no meio da sua família, nos seus problemas do dia a dia. Se você não enxergar a Cristo, não adianta. Não adianta, você vai fazer um monte de coisa. E você não terá paz. Então não se coloque debaixo do jugo de homens. A orientação de Jesus é muito clara. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ou seja, no Senhor eu tenho paz. Outra coisa que tira paz é ficar lembrando do passado. Fala a verdade. Quanto tempo do nosso dia a gente fica lembrando do passado? Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso e faria aquilo. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria aquilo outro. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia agir assim e não assado. Eu ia fazer dessa forma e não daquela. Ai, se arrependimento matasse. Ai, meu Deus do céu. Cadê a paz? Foi embora. Sabe por quê? Porque o passado não existe. Ele já foi. Não tem como você mudar o passado. O passado não serve para nada, a não ser para te deixar perturbado. Aliás, o passado serve para uma coisa. Repita comigo, passado só serve para uma coisa. Então pegue isso aqui, pelo amor de Deus. A partir de hoje, você não vai ficar visitando mais seu passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? Cristo. É Ele. Eu quero conhecer Ele, eu quero aprender com Ele, eu quero ver Ele, eu quero entendê-lo, eu quero conhecer o coração dEle. Eu não quero mais saber do que passou. Mas se você quiser visitar o seu passado, só tem uma boa razão para você tirar uma lição. Só. Aprenda com os seus erros e acertos. Aprenda com o seu histórico. Você quer visitar o seu passado? Pense assim, isso daqui foi um erro que eu cometi. A partir de hoje não cometerei mais. Isso é sabedoria. A partir de hoje, eu não vou fazer mais isso. Ou, aprendi a lição. Isso aqui é bênção. A partir de hoje, eu vou continuar fazendo isso. Então descubra com o seu histórico, com a sua história, com as suas escolhas, o que você escolheu certo, o que você escolheu errado. O que foi bobagem que você fez, o que foi acerto que você fez. E aí traga uma lição para o seu presente. Isso é sabedoria. Só para isso. Mas para ficar remoendo ferida, para ficar dizendo o que funcionou, o que não funcionou. Ai meu Deus, se eu pudesse, ai que se arrependimento matar. Isso não vai adiantar nada, porque o passado já não existe mais. E diz a Bíblia, dos nossos pecados o Senhor não se lembra. Amém? Amém mesmo, irmãos? E aí você vai ter paz. Você vai viver uma vida em paz. E essa paz vai ser fruto da consciência do reino de Deus em você. Dentro de você. Mas tem mais. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18. 1 João 3, 18, diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Deixa eu repetir isso aqui. Sabendo, olha só, entendimento. Sabendo que, se o meu coração me condena, Deus é maior do que o meu coração. Esse mesmo Deus que os anjos ficavam assim, ó, santo, santo, admirados, que se fez carne e habitou entre nós, que morreu na cruz no nosso lugar e agora habita dentro de nós, esse Deus é maior do que você. Ele é maior do que a nossa consciência. Ele é maior do que o nosso coração. E se o nosso coração nos condena, Deus não nos condena, porque Ele é maior do que o nosso coração. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deleita-te no Senhor, porque Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. É como se você vivesse a vida assim, ó, Senhor, eu não sei muito bem escolher e decidir, mas o Senhor não erra, então me ensina a não errar também. Me ensina a fazer escolhas, me ensina a decidir, porque eu não confio no meu coração. Tem coisa que o meu coração aprova, que o Senhor reprova. Tem coisa que o meu coração reprova e o Senhor aprova. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei se a minha mensagem está sendo clara para vocês. Então assim, eu não ando pelo meu coração, porque Deus é maior que o meu coração. Você já deve ter lido, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí o Senhor responde, eu, o Senhor, esquadrinho e conheço o seu coração. Então, nós não devemos andar pelos nossos sentimentos, não devemos andar pelas nossas emoções, porque existem e existirão coisas que você aprova e Deus reprova. E também existem coisas e existirão coisas que você reprova e Deus diz, não, isso é bom, isso é justo, isso é lícito. Vocês estão entendendo, irmãos? Houve um momento da minha vida em que eu passei um aperto financeiro muito grande. E eu falei assim para Deus, Deus, abre uma porta de trabalho para mim que eu preciso sustentar a minha família. Aí Deus falou assim, não é para você trabalhar não. Deus? Jesus, o Senhor está aqui? Como assim? Ou não é para você trabalhar. Isso é meio confuso. Eu fiquei condenado, fiquei acusado. Falei, como assim? Eu sou jovem, sou saudável. Já imaginou você arrumar emprego e agora é pecado arrumar emprego? Trabalhar para sustentar a sua família é pecado? Porque se Deus disse não, se você fizer é pecado. Eu falei, Deus, mas por que não? Aí Deus falou assim, porque você vai trabalhar para mim. E eu vou sustentar você e sua família, porque eu sou o seu sustento. E teve dias em que eu olhava para o meu armário e não tinha nada. E eu olhava assim e falava, eu preciso fazer alguma coisa. Aí Deus falava, você não vai fazer nada. Eu falei, Deus, mas... E aí Deus confrontava a minha incredulidade. Ele falava, você não está entendendo? Eu estou falando para você que eu sustento você. Você acha que eu tenho dificuldade para encher o seu armário? Você vai ver hoje. Naquele dia chegou 2 compras. Uma pela parte da manhã e uma parte na parte da tarde. De 2 pessoas diferentes. E elas disseram, Deus falou para mim fazer uma compra e trazer para você. Então assim, não foi uma, foi 2. Eu sei que talvez você olhe e fale, pastor, as coisas de crente tem sempre uma história esquisita e miraculosa para contar. Tá bom, irmão, você não precisa acreditar. Foi comigo e foi para mim. Estou só compartilhando. Eu sei o que eu vivi. Só que o meu coração estava me condenando. E a todo tempo Deus falava assim, quieta seu coração. E o meu coração a todo momento me condenando.
E Deus falava, não, você vai fazer a minha vontade. Eu estou mudando a maneira com a qual você vivia. Eu estou te ensinando a viver agora diferente. Você vai caminhar comigo ou você vai atrapalhar o processo? E eu falava, Deus, eu estou tentando, me ajuda. Foi difícil. E às vezes ainda é. Eu não vou negar não, às vezes ainda é. Porque eu sou duro de coração. Sou difícil, eu dou um trabalho para Deus. Deus fala 1, 2, 3, 4. Ainda bem que Deus tem compaixão de mim. Mas teve uma vez que alguns irmãos chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu trouxe aqui um dinheiro para o senhor. E eu falava, o que é isso, irmão? Eu falava, meu dízimo. E aí? Eu aprendi minha vida inteira que o dízimo tem que entregar no culto, na igreja. E que pastor não pode pegar o dízimo. Como é que a gente faz? Aí eu falava, ô irmão, difícil isso, hein? E eu precisando, hein? Deus falava assim, para de ser orgulhoso. Aí eu falava, não, Deus, não é orgulho. Aí Deus falava, é sim. Daqui a pouco o Senhor falava assim, mas é religiosidade também. Porque trazei todos os dízimos à casa do tesouro é no Antigo Testamento. Isso era judaísmo, nós não fazemos parte do judaísmo. Você quer viver o Evangelho? É viver a vida desprendida do dinheiro e de mamon. Eu não dependo do dinheiro, eu dependo de Deus. Então, meu irmão, se Deus chegar para você e falar para você não trazer o dízimo aqui, e você dar o seu dízimo para outra pessoa, o que você acha que eu vou falar? Vou falar para você, não, traga o dízimo na casa do tesouro. Deus me livre. O dinheiro é de quem? Não é seu? Faz o que Deus está te mandando. Ah, pastor, mas e a obra? Eu já aprendi. É Ele que sustenta. Eu não dependo disso. Eu tenho temor de perder isso. De perder essa atmosfera. Vocês estão entendendo como é diferente quando você está no reino? Quando você desfruta do reino em você? Muda a sua consciência, as suas práticas, as suas concepções, as suas ideias. Ah, pastor, e se todo mundo no mês der o dízimo para as pessoas aí fora? Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, mas tem gente que pode estar dando na emoção, não tem? Pode. E aí ele vai se ver com Deus, não é comigo não. Cada um tem que fazer o que dá. Lembra que é o reino da consciência? É você seguir a sua consciência. É você perceber Deus em você. Se Deus está te movendo, vai, irmão. E eu, como um homem do reino, eu vou dizer, vai mesmo. Vai fundo e vai rápido. Porque Deus, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém, irmãos. Se Deus falou que Ele vai cuidar e Ele não fica devendo nada para ninguém. Não duvide disso. Não duvide jamais. A sua dúvida é o seu coração te condenando. Mas se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E por fim, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 16. Efésios 1, 16 diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação nos santos, aliás, a sua vocação, e quais as riquezas da sua glória e herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Em resumo, qual era a oração de Paulo? A minha oração é que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês possam ter revelação e sabedoria e entendimento no Espírito. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Para que vocês, olha, eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual. Você vê que não são esses olhos. Nós temos 4 olhos. Alguns têm 6, né? Então 2, alguns usam óculos, então é 4, né?
mas você tem os olhos do seu entendimento. O nosso entendimento vê o que os olhos físicos não veem. Deus está dizendo que você pode enxergar o que ninguém enxerga. Você pode ver o que ninguém vê, o que olhos naturais não veem. E é por isso que Jesus falava: o problema de vocês é que essa geração tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. E porque não veem, porque não ouvem, não creem com o coração, e eu não posso curar vocês. Eu não posso colocar o meu reino dentro de vocês. Aí chega Nicodemos para conversar com Jesus, e Jesus, para de conversa fiada, Nicodemos. O negócio é o seguinte: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver o reino de Deus. Quem dirá entrar? E o cara não conseguiu entender. E Jesus olha para o cara e fala: você é mestre em Israel e não está entendendo o que eu estou te falando? Sabe por quê? Porque tem olhos, mas não veem. E você acha que é diferente hoje? Tem muita gente que está todo domingo dentro das igrejas, mas eles têm olhos, mas não veem. Eles não perceberam. Ele está esperando Jesus voltar. Jesus já voltou, Ele está dentro de você. Ele está aqui dentro de você. E se Jesus está dentro de você, você passou da morte para a vida. Nós estamos ressuscitados com Cristo. O corpo, na verdade, está morto, mas o espírito está vivo para Deus. Agora a gente vê o que ninguém vê. Agora a gente entende o que ninguém entende. Agora nós temos uma sabedoria que procede do alto. Não a sabedoria humana, não a sabedoria natural, não a lógica natural, não a compreensão que todo mundo pode ter. Não, nós entendemos o que ninguém entende. Nós enxergamos o que ninguém enxerga. Porque nós temos olhos que nos foi dado pelo Senhor. E a oração de Paulo era: eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, os olhos do vosso entendimento. Então, em outras palavras, não é estar no culto, é estar em Cristo. Não é fazer coisas, é ter consciência e revelação. Porque quando você tem essa profunda percepção de que Deus está em você e de que o reino de Deus já chegou em você, você é transformado, você muda. E você não muda por conta. Deus vai fazendo uma metanoia em você. Ele vai mudando a sua forma de pensar, os seus critérios de avaliação, os seus valores. Porque se não acontecer isso, a nossa fé é morta. A gente aprende, mas não vai aprender o fundamental. O básico. E é isso um terror que eu tenho visto hoje. Sabe, irmãos, eu estudo bastante. E volta e meia eu ouço algumas elucubrações pastorais que eu fico assustado. 10 passos para ter uma oração eficaz. 20 princípios para você se tornar um cristão de êxito. E assim, é muito cativante. Você vai ouvindo, você vai: uau, onde esse cara viu isso? Só que aí o que você vê? As pessoas sabem tudo sobre oração, mas elas não oram. Elas sabem tudo sobre a Bíblia, mas elas não sabem o fundamento básico, que é amar a Deus e amar as pessoas. Amar de forma prática. Eu digo para você, quem sabe tudo sobre tudo, na verdade não sabe nada. Essa aí é by Anderson, hein? Registra aí, marca registrada. Quem diz que sabe tudo sobre tudo é porque não sabe nada. Você quer ser alguém que sabe bastante? Que entende? Saiba sobre Cristo. Conheça Ele. Paulo dizendo, Paulo, propus estar entre vocês, não com sabedoria humana, nem com palavras persuasivas, mas eu fui anunciar a Cristo, e esse crucificado, porque esse é o grande mistério. Paulo, com todo o meu conhecimento, eu propus que todo o meu conhecimento e experiência se tornassem como esterco. Já leu sobre isso?
tudo que eu sei, a partir de agora, eu decidi transformar em nada, lixo, esterco. Sabe o que é esterco, né? É que está gravando, eu não quero que saia outra palavra aí. Mas você entendeu? Isso aí mesmo. Aí o que acontece? Por que eu decidi não saber nada? Por causa da excelência da revelação de Jesus Cristo. Então não é só você não saber nada que não é importante. É você procurar saber o que é importante. Então tem gente que está muito cheio de si mesmo e de muitas teorias. Mas tem gente que já decidiu não saber nada, mas ele também não decidiu saber o que é importante. Então a grande chave é conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. É chegar ao nível de dizer como Paulo, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu não vivo por outro motivo, senão para a glória do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz. É por isso que eu vivo, esse é o meu alvo, é o meu objetivo, esse é o meu prazer, é a minha alegria. Ah é, meu irmão? Você está feliz, está alegre? Por quê? Porque eu tenho Jesus. Por que você está animado? Porque Jesus é o meu ânimo. E eu não estou falando isso de uma forma religiosa. Eu estou falando de uma forma literal. Eu ter consciência dele em mim. E isso me alegra e me anima. Isso me motiva. Ainda que tudo do lado de fora desmorone, do lado de dentro eu sou edificado de fé em fé e de glória em glória. Isso vai me transformando. Aí agora aquele que roubava não rouba mais. E ele não rouba mais não é porque tem uma lei dizendo para ele não roubar. É porque agora foi tirado de dentro dele o coração satânico. O coração de Lúcifer, porque ele é o ladrão. E foi colocado dentro de nós o coração de semear, de repartir, de se compadecer. É o coração manso e humilde de Jesus. Você procura uma necessidade para que você possa ser a provisão, para que você possa ser o suprimento ali. E aí onde você chega, você carrega o perfume de Cristo. É uma coisa que vaza, irmãos. Eu não sei se você consegue entender esses mistérios. Quando você chega perto de alguém que anda nesse nível, isso vaza pelos poros, você não precisa nem falar a palavra Jesus. As pessoas vão sentir o perfume dele. O perfume dele é inconfundível. O som da voz dele não ecoa nesse ouvido, mas ele ecoa no ouvido do Espírito. Tem olhos, deve ter ouvido também, né? Se nosso Espírito tem olhos, deve ter ouvido. E as pessoas vão dizer, eu não sei se você já teve a oportunidade de ajudar uma pessoa e aquela pessoa começar a chorar, e ela fala assim, nossa, eu nunca chorei nunca senti isso que eu estou sentindo. Já aconteceu isso com você? E eu falo, nossa, ela percebeu Jesus. Ela percebeu o Senhor. Porque não foram as palavras faladas, foi o som que entrou lá no espírito dela, e todo ser humano tem uma ânsia de voltar para o seu lugar de origem, para o colo do Pai, de ouvi-lo, de percebê-lo. E eu concluo essa mensagem te dizendo, você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça? Ou você vai ficar perdendo o seu tempo com religião, que só prende, escraviza as pessoas, dominam, controlam, e no final só escandaliza, só traz problema. Quer escandalizar alguém? Escandalize com o amor exacerbado, escandalize com o perdão, escandalize com a misericórdia, com a compaixão, escandalize mesmo. As pessoas olharem e falarem assim, conhecendo você como eu conheço, eu sei que é Deus, porque você nunca faria isso. Você está mudando mesmo, você está diferente mesmo. Amém, meus irmãos? Vocês recebem essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso? Aproveite esses últimos minutos e ore a Deus
para que essas verdades saiam da sua mente e desçam para o seu coração, para que essas verdades se aprofundem e comecem a permear o teu ser, o teu coração. Faça isso, ore aí onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a sua palavra, Senhor.